Olá pessoal, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs. Toda terça-feira, 7 da noite, tem vídeo aqui no canal do InfoMoney. Estava com saudade dessa abertura, Mafê Violati, tudo bem? Boa noite, tô bem. Também estava com muita saudade, viu? Vou te falar que estava ansiosa para esse retorno do Liga de FIIs. Pois é, após o recesso, retomamos a agenda de entrevistas aqui no Liga de FIIs e aproveitando a virada do semestre, por que não falar sobre alocação, falar sobre onde investir no mercado de fundos imobiliários nesta segunda parte do ano. Para isso, montamos uma seleção aqui de convidados. Olha, o Dorival Júnior vai ficar com uma certa inveja. Não sei se ele conseguiria reunir tanta qualidade assim como a gente fez, hein, Mafê? Eu vou te falar que se acontecer alguma coisa nesse estúdio aqui, a indústria acabou. Fundos imobiliários já era. Pois é, timaço, só camisa 10. Recebemos hoje aqui o Rodrigo Abud, da VBI. Temos também o André Freitas, da Red. E finalizando o nosso timaço, também camisa 10, o Flávio Canho, da Kinea. Só não aprende a investir, só não sabe o que fazer aí nesse segundo semestre quem não quiser hoje, hein, Mafê? Agora vai. Agora vai. Você participa também, deixa aí seu comentário, sugestão, elogios, críticas, enfim, fique à vontade, mas participe aí, como sempre, no nosso chat. Temos ainda a participação, claro, da Mafê Violati e do Thiago Otuki, além da nossa equipe de produção super competente, né, formada hoje pelo Fernando Tanaka, o Anderson Oliveira e a Mariana Shimojo. Mariana Shimojo responsável pelo novo layout aqui, pelo novo design do Liga de FIIs. Ficou bacana, hein? Com certeza. Temos aí, então, uma passada de bastão do Dodô, Henrique Donadio, para Mari Shimojo. Exatamente, muito legal. Bom, temos ainda a nossa newsletter, não deixe aí de se inscrever, né? Uma seleção toda quarta-feira, por volta do meio-dia, 1 da tarde, uma seleção de notícias sobre fundos imobiliários na sua caixa de mensagens. Assine a nossa newsletter, a newsletter Liga de FIIs. Compartilhe, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e também acione as notificações, né? Dá aquele tapinha de leve no sininho para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão tiver início aqui no nosso canal, ok? Vamos para a nossa vinheta, também estava com saudade da vinheta, hein? Vamos lá! Já saudando nossos convidados, né? O boa noite aí para o nosso timaço aí de gestores hoje aqui no Liga de FIIs e também Thiago Otuki, que continua aqui. O Thiago Otuki queria mais férias, né? Queria mais 2 meses de férias, mas teve que voltar. Tudo bem, Otuki? Seja bem-vindo novamente. Tudo certo. Boa noite, Wellington. Boa noite, Mafê. Pô, que bom. Também estava ansioso aqui, né? Por esse novo ciclo aqui no nosso programa Liga de FIIs. Que bom começar essa nova fase aí com esses convidados, né? Então, boa noite também, Flávio Canho, André Freitas e Rodrigo Abud. Então, boa noite também para toda a nossa audiência. É isso aí. Vamos falar um pouquinho dessa parte macroeconômica, Otuki, que você que acompanha de perto, né? De repente a gente pode abrir bem esse assunto de hoje, né? Essa expectativa aí para o segundo semestre dos fundos imobiliários. Lembrando que tivemos aí essa questão da Selic, tivemos também bastante barulho em relação à regulamentação, possibilidade de tributação, ou seja, tivemos um semestre, né, bem movimentado aí para os fundos imobiliários, mas essa parte macroeconômica, ela pegou bastante, né, Otuki? E ainda tem o Fla-Flu, né? Tijolo e papel. Tem o Fla-Flu ainda, exatamente. A gente trouxe, né, aqui. Clássico aqui no mercado. Gestores para também falarem o que é a bola da vez. Exatamente. Não, exatamente, né? A gente acho que teve um primeiro trimestre com um otimismo maior, né? E coincidiu, né, Wellington, quando a gente fechou esse primeiro grande ciclo, né, do Liga de 3 anos, enfim, foi o momento que o mercado realmente começou a entrar num cenário bastante desafiador e adverso, né? Enfim, com tanto questões domésticas como externas, né? Enfim, curva de juros aí abriu, enfim, impactou bastante o mercado de renda variável e não seria diferente para o mercado de fundos imobiliários. E agora, já nessa primeira parte de julho, já entrando aí no segundo semestre, pelo menos a gente vê aí um alívio, né? A gente já vê um pouco da curva aí fechando, já melhorando aí preço lá no home broker, né? O preço da cota. Então, eu queria aproveitar aqui a oportunidade, né, de ter grandes gestores aqui no nosso programa para entender, né, porque acho que essa é a grande dúvida do investidor nesses momentos de correção, né, que é derivado aí de um fator mais macro, independente se é externo ou doméstico, né, isso é uma realidade do nosso mercado, né,
ali surge a oportunidade, né? Até quem comprou cotas aí algumas semanas atrás já está capturando um retorno interessante e pensando, claro, uma perspectiva aí de longo prazo, né? Então, gostaria de saber que, independente desse cenário que piorou, né, nesses últimos 3 meses, os fundamentos, falando do mercado primeiro de tijolo, né, os fundamentos dos principais segmentos, seja logístico, shopping, renda urbana, o corporativo, né, os fundamentos que a gente estava vendo no primeiro trimestre, mais no começo do ano, eles prevalecem, né, em termos de melhora e qualidade, enfim. Então, na opinião de vocês, esse momento é um momento interessante para o investidor aumentar ainda mais sua alocação em fundos imobiliários? Vamos começar com Freitas? Vamos. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer aqui o convite para participar de mais um Liga de FIIs. Maria Fernanda, Wellington, Otuque, é um prazer estar aqui, poder estar dividindo esse espaço com o Flávio e com a Abud, que são aqui 2 expoentes da gestão de fundos imobiliários no mercado brasileiro, né? Olha, eu acho que sim, eu acho que a colocação é uma oportunidade. Eu acho que os fundos, como o Otuque bem lembrou, eles tiveram o seu ponto de maior destaque no fim de março, onde eles lideravam aí em relação a Bovespa, a CDI, qualquer outro ativo, o mercado e a perspectiva é bastante positiva, dentro daquela realidade, né, de que os juros iam cair, talvez até 9% no final do ano. A partir daí começou essa discussão toda do fiscal, o Banco Central, enfim, fez aquela comunicação lá em Washington que tirou o guidance, né, e a gente teve aí o mercado começando a se desequilibrar e começando a indicar que o corte de juros não ia ser tão grande quanto a gente tinha expectativa que o fosse, né? Com isso, a gente teve um sofrimento grande e o ápice aí foi o começo do mês passado, aonde você teve aí desbalanceou o começo desse mês mesmo, desbalanceou totalmente, né? Com o dólar chegando a atingir até 5,70, né? E você teve todos os mercados muito pressionados. Então, passado esse susto, que eu acho que no fundo são stop loss de posição, né? Tanto o DI subiu o que subir, a Bolsa caiu o que cair, veio abaixo de 120 mil pontos, os fundos imobiliários também, você teve um momento de stop. Nitidamente ali você marcou um momento de stop. E aí, devagarinho, as coisas vão entrando nos eixos de novo. Então agora, qual a realidade? A realidade é que o discurso é muito pior do que o fato, do que a realidade, entendeu? Há uma dicotomia grande entre o que se fala, o que se verbaliza nesse governo e o que é feito de fato, vamos dizer assim. É como se você tivesse um time numa empresa trabalhando direitinho, entregando resultado, mesmo com dificuldade, mesmo com adversidade, e o presidente da empresa, o presidente do conselho, só dando bola fora. Então é isso que está acontecendo. Mas graças a Deus o time está jogando certo nas 4 linhas, entendeu? Esse é o ponto. O presidente aqui não sabe de nada, entendeu? O presidente do conselho, no caso, né? Então, eu acho que a perspectiva é muito positiva dentro dessa realidade. A realidade temos um fiscal que é ruim, mas é melhor se pegar os últimos 20 anos, talvez não seja tão ruim quando você compara, né? Vamos lembrar que o fiscal agora tem uma banda também. Talvez a gente vai entregar 0,25 de baixa nessa banda, que é o que estava dentro da banda. Talvez o nosso fiscal seja esse, nosso déficit seja esse, está dentro da banda. Podia ser melhor? Claro que podia, mas não é ruim. Entendeu? Então não tem por que ter esse descompasso que a gente assistiu no começo desse mês. Então, olhando nessa perspectiva, a gente vê que está endereçada uma redução de juros lá fora, finalmente, né, que também mudou muito em relação a em janeiro, falava que ia ter 4, 5 cortes. Agora, provavelmente, nós vamos chegar em 2 cortes, o que vão dar um pouco de espaço, um pouco de folga para o Banco Central brasileiro também. Então, eu acho que o fiscal é esse, está entregue, ou está muito próximo de ser entregue, nós estamos chegando no fim de julho, não é? Então, é ruim, mas não é tão ruim, né? Então, eu acho que as coisas agora vão se encaixar, não tem mais o stop e devagarinho elas vão retomar. Então, eu acho que a gente pega hoje, year to date, os fundos imobiliários estão 2,3% de alta, né? A taxa do CDI 5,75 e melhor que a Bolsa 3,5% mais ou menos de baixa, né? Então, eu acho que tem esse momento de recomposição. Eu acho que mês a mês nós vamos assistir uma entrega melhor, porque os fundamentos estão melhores. Vai olhar como é vacância de escritório, de shopping, de galpão em relação ao ano passado, tem crescimento. Vai olhar crescimento de venda em shopping, próximo de 10% na média. Vê os números aí dos fundos listados, entra dentro dos relatórios, você vai ver que está tendo entrega, tem resultado.
Então, e esses fundos ainda estão apresentando desconto em relação ao patrimonial. Então a oportunidade está aí. Eu acho que a pessoa tem que sempre dimensionar o investidor, o tamanho do investimento dele, para depois não ficar preso no grande problema dos fundos imobiliários, que é a liquidez, né? Esses movimentos extremos vêm muitas vezes por não ter a liquidez talvez a melhor dos mundos, não é? Então a pessoa tem que saber dosar, tem que entrar no volume que eu consiga sair sem me prejudicar mais tarde. Então eu estou bastante otimista para o segundo semestre. Muito bom, acho que essa é a visão nossa aqui também. Acho que a gente teve recentemente aí num evento que a XP organizou e foi muito interessante, inclusive, porque a sua visão é a visão também de diversos outros gestores, né? Uma visão positiva para a classe, olhando principalmente que a gente está num momento que tem muitas assimetrias de mercados em ambas as classes, tanto tijolos quanto os fundos de papel. E até falando sobre isso, a gente ouviu nesse próprio evento algumas pessoas comentando, teve até um comentário específico de um painelista que no patamar da taxa de juros atual a 10,5%, talvez seria até um ponto e uma situação muito positiva para ambas as classes, tanto os fundos de tijolos quanto os fundos de papel. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês quais são as perspectivas, principalmente, né, aí agora eu já estendo tanto ao Flávio quanto ao Rodrigo, para cada uma dessas classes, para a gente entender como que vocês estão olhando daqui para frente, então, para os fundos de papel e para os fundos de tijolos. Começando por você, Flávio. Vamos lá, pessoal. Primeiramente, obrigado a todos, prazer estar com vocês. Eu concordo bastante com o que o André colocou e trazendo para a perspectiva de fundos de papel, a gente tem uma oportunidade que ela é quase única. Eu, pessoalmente, nunca tinha visto essa situação em que você tem um nível de precificação bastante estressado ainda, não nos lows, mas ainda bastante estressado, isso falando do ambiente macro, mas quando a gente olha no micro, que são os ativos que compõem essas carteiras, que são, na verdade, empréstimos baseados em imóveis, a gente vem observando uma recuperação do NOI e da dinâmica desses ativos muito forte desde do Covid. Então, basicamente o que a gente está falando eu estou comprando um ativo que só melhora com um preço que não reflete essa saúde financeira. Então, ainda que não sejamos donos de imóveis em fundos de recebíveis, toda a nossa análise é baseada como se fôssemos donos daquele ativo. Então é super importante que o ativo esteja saudável. Isso está acontecendo. E não para um setor específico. Todos os segmentos, shoppings vêm batendo resultado atrás de resultado, o setor de escritórios um pouco atrás, mas uma recuperação muito importante. O setor logístico sofreu pouco durante o Covid. Era diferente de você comprar uma cota estressada 4 anos atrás, que a gente estava com o mundo fechado, a gente não sabia se ia haver vacina. O país pode estar mal do ponto de vista macro, acho que do ponto de vista mais até de barulho, mas quando a gente olha o micro, e o micro conta muito na vida desses fundos, porque não adianta a gente olhar só o macro, cada portfólio tem uma história, cada ativo tem a sua dinâmica, o micro está muito bom. Falando aqui especificamente do universo de fundos de CRI tradicionais, né, que tem ali exposição a ativos clássicos. Então eu acho sim que é uma ótima oportunidade, especialmente nos fundos atrelados ao juro real, por conta da elevação da NTNB. Esses fundos tiveram uma deterioração no valor patrimonial, na marcação ao mercado e na marcação no mercado secundário. Mas, de novo, que é uma ótima oportunidade de entrada, tendo em vista que o que está ali embaixo está indo muito bem. Então, os devedores vão conseguir pagar as parcelas dos CRIs com folga, independente do que a gente tem visto aí de estresse e de ruído do ponto de vista até mais político do que econômico em si. Muito bom. Muito bom. Vou passar a bola aqui para o Abud também, falar um pouquinho sobre esse segmento de tijolo, de repente falar até aprofundar um pouquinho mais nessa questão das lajes também, né? Que sempre tem aquela expectativa de a coisa engrenar depois da pandemia, obviamente. E queria também, Abud, que você falasse também sobre a questão da concorrência hoje que a gente tem com os títulos ainda, né? Deu uma arrefecida, né, as taxas dos títulos do Tesouro, mas ainda chama muito a atenção, IPCA mais 6,3, 6,4, e de repente se compara aí com o yield do fundo de tijolo, sempre fica aquela dúvida, né? Vale a pena ou não?
Fala um pouquinho aí sobre tijolo. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, agradecer o convite, obrigado, prazer estar aqui, né, com vocês, batendo essa bola, trocando essas ideias, aprendendo muito, né, com essas feras aqui, André e Flávio, né, pessoas de tanta renome no mercado, sempre muito prazeroso. Bom, falando um pouco, né, do setor como um todo, dos fundos imobiliários, acho que a gente concorda quando a Mafê fala assim, olha, nós estamos num momento, numa taxa de juros a 10,5, onde é um cenário bastante favorável, seja para tijolo, seja para crédito, né? Eu acho que o tijolo, quando a gente começa a analisar quais são os momentos, né, onde o mercado mais olha para fundo de tijolo, basicamente é sempre quando há um tipo de inversão de curva, né? Então a gente vem aí num CDI que até o ano passado estava 13,75 e a gente sofria muito nos fundos de tijolo, né? De repente todo mundo fala, não, eu não quero mais fundo de tijolo, vamos sair, eu acho que os títulos públicos e o juro está pagando muito bem, eu não preciso tomar nenhum tipo de risco, né? Meia verdade, porque nesse momento surgem as oportunidades e aí você começa a ver um excesso de reação do mercado que chega a ficar exagerado, e aí de repente você vê prédios na Faria Lima valendo quase metade do valor de reposição, do famoso custo de reposição. Quanto custa para fazer um prédio na Faria Lima? Quanto custa para fazer um shopping center de primeira linha? Quanto custa para fazer um galpão? Né? E o mercado exagera, pesa ali demais na mão e de repente os fundos estão pagando, estão negociando a valores implícitos ali na cota versus o metro quadrado a quase metade do seu custo de reposição. Aí você fala, poxa, nós temos aqui um excesso de reação do mercado. Aí a gente começa a ver uma inversão de curva. Poxa, o cenário melhorou, né? A gente entra numa tendência de redução dos juros, e aqui cabe uma outra análise, assim, porque muitas vezes acho que o mundo inteiro trabalha muito, né, com a curva longa, juros futuros e tal. Aqui no Brasil a gente ainda tem uma coisa meio misturada em função, lógico, quando a gente fala, poxa, o mercado nosso vem crescendo ano a ano, nós estamos aí batendo, acho que agora 2,7, 2,75 milhões de investidores, pessoas físicas, né, que hoje, de uma certa forma, investem na classe de fundos imobiliários, o que para a gente que está há muito tempo no mercado é um motivo de muita comemoração, né? Mas ainda é um mercado novo, né? O pessoal está entrando ano a ano, né? Está aprendendo, está começando a se familiarizar com o produto, ainda tentando entender se é uma renda fixa ou não. Poxa, muitas vezes eu compro um fundo imobiliário com um yield de 8 e de repente ele está me pagando 7,5, pera lá, não é o que eu comprei, né? Ou quando tem alguma volatilidade, fala, poxa, melhor ir embora, né? E aí você vê o overreaction, né? A reação excessiva do mercado, e aí cria essas discrepâncias, né? Mas quando a gente teve, a partir do segundo semestre, então, uma taxa de juros, o CDI propriamente dito, e não só a longa, né? Porque aí o mercado de investidor, pessoa física, vai trabalhar muito com o CDI ali, o spot, os juros ali que ele consegue ver no banco dele, né? Quando o CDI começou a baixar a partir do segundo semestre do ano passado, aí sim a gente começou a ver uma recuperação, um ânimo bastante interessante para os fundos de tijolo de uma maneira geral. E aí, então isso gera uma tendência para a gente que foi muito positivo, e essa tendência veio meio em cascata ali também, quando a gente analisa dentro do setor de tijolo, classe a classe, né? Então como que funcionou isso? Primeiro, poxa, teve uma movimentação dos fundos logísticos, né? Como o Flávio falou, o mercado logístico sofreu menos, ou praticamente não sofreu mesmo durante a pandemia, né? Depois teve uma recuperação dos shoppings, né? Os shoppings começaram a ir super bem, né? As vendas começaram a retomar, veio de um nível muito baixo, então estava na hora dessa recuperação dos shopping centers, começa a acontecer e os fundos começam a reagir. E mais para o final do ano que a gente começou a ver uma movimentação também, uma recuperação do setor de lajes, né? Dito isso, a gente teve um período bastante interessante, a gente teve um segundo semestre bastante interessante para o setor de tijolos como um todo, teve um primeiro TRI ainda bem favorável, né? As captações, as aquisições, as movimentações, o IFIX de tijolo ou das classes setoriais recuperaram, e aí a gente começa a ver, opa, pera lá, o barulho volta, e muito mais barulho do que qualquer outra coisa, né? A gente começa a ver que novamente há uma preocupação
com essa taxa de juros. Há uma preocupação aqui, primeiro com os juros futuros e depois com o CDI, quando ele vai dar aquela estagnada, né? Acho que o mercado vinha trabalhando muito com uma redução da taxa de juros reunião a reunião do Copom, e de repente a gente tem uma redução meio dividida, né? 5-4, gera um primeiro pânico no mercado, depois a gente tem uma estagnação, né? Foi mantida a taxa. E aí a gente começa a ver o barulho impactar também na nossa classe de fundos imobiliários. De novo, volta a criar as distorções, né? Então, só para a gente chegar onde nós estamos, voltou a criar as distorções. Há 2 semanas atrás, a gente tinha o IFIX, tinha os fundos de tijolo negociando novamente com desconto bastante grande, né? E aí cabe uma pergunta que eu não consigo, a resposta para mim ela é bastante óbvia, bastante objetiva, né? Com toda essa oscilação, essa volatilidade, né? De repente, um shopping bem alugado, gerando dividendo, vendendo bem, pagando, né, crescendo o NOI, um galpão que mantém os seus fundamentos, que mantém seu inquilino, ou um prédio na Faria Lima, de uma hora para outra, de uma reunião para outra do Copom, ou de uma movimentação para outra da taxa de juros, ele perde 10, 15% do seu valor, né? Então é muito difícil você acreditar que, poxa, de repente o prédio da Faria Lima, que continua alugado, não teve nenhuma vacância, não teve nenhuma movimentação negativa. Pelo contrário, né, eu acho que setorialmente aqui nas nas principais classes dos fundos de tijolo, setorialmente 1 a 1, a gente está num momento positivo, a gente está numa retomada, né, a gente está num aumento de aluguel, está num aumento de NOI, está numa redução de vacância. Então, de uma hora para outra, a gente vê esses ativos perderem 15%, 10, 15% dos seus valores. Não dá para, né, aceitar muito, acreditar muito. E aí então começa a gerar as oportunidades. Então, acho que para esse ano a gente tem um momento super positivo, né, para os fundos de tijolo, para os fundos imobiliários como um todo, porque a gente ainda então tem uma taxa de juros terminal aí que não é mais 9, mas vai ser 10, então qualquer fundo de papel que pague, né, um CDI mais ou um juros real mais, ele acaba sendo bastante interessante. E para os tijolos, né, a gente vê essas distorções criadas, né, totalmente passíveis de captura de valor absoluto. Conseguir comprar cotas de um valor atrativo, né, para conseguir gerar algum tipo de resultado futuro, não só no yield, né, porque eu estou capturando ali o dividendo mensal, mas com uma apreciação bastante interessante. Então, acho que é um momento interessante, é um segundo semestre bem promissor ali, né, para a nossa classe de ativos como um todo. Muito bom. Opa, bom, legal que essa última parte do Abud, acho que respondeu bem também essa minha primeira pergunta, né, a questão da oportunidade, né, porque você tem esse movimento macro de correção, mas realmente o mercado imobiliário continua com seus fundamentos, também, claro, o que o Canho falou também sobre a parte de papel. Eu queria botar um outro tema aqui, que também foi algo que criou um ruído até relevante, né, algumas semanas atrás, de novo da questão tributária, né, mas a gente tem aí também uma reforma tributária em andamento e dentro desse debate do IVA, do IBS, enfim, tem uma questão que pode afetar, pelo menos está sendo noticiado, né, debatido também na imprensa, a questão do segmento de shopping centers, né, até que ponto essas modificações pode ter algum impacto mais significativo, por exemplo, nos fundos imobiliários de shoppings, principalmente em rendimentos, né? Então, talvez acho que até o Freitas possa responder essa pergunta, qual que é a leitura dele dessa questão da reforma tributária no segmento e seu impacto no segmento de shoppings. Bom, é realmente bastante complicado, não é? Eu acho que já começa que o projeto de lei ele tem 499 artigos, então é muito complexo. Isso não é uma prerrogativa do nosso setor, são vários setores afetados, não é? E o nosso setor, eu já abro o leque para o setor financeiro, a indústria de fundos como um todo. Então, houve inicialmente um impacto onde existia uma vontade de tratar os fundos como contribuintes, certo? Os fundos 555, que a gente chama, né, os fundos mútuos, eles foram já excluídos como contribuintes, que já não são.
e os fundos, num primeiro momento, os fundos imobiliários entrariam como contribuintes dos novos tributos, que vamos lembrar também, para a gente já pôr uma coisa bem clara aqui, são novos nomes de tributos antigos. Então, nós não éramos tributados. Então, essa discussão que houve com a CERT, né, que é a Secretaria Especial da Reforma Tributária, e posteriormente com os grupos de trabalho dentro do Congresso, parte dessa premissa. Quando foi proposta uma reforma tributária, não foi proposta uma reforma onde se criassem novos impostos. Ou seja, você é contribuinte, você continua contribuinte. Você é não contribuinte, você continua não contribuinte. Isso, para mim, é o básico. Isso foi atestado pelo Bernardo Api diversas vezes. Em diversas entrevistas, nós estamos mudando, reestruturando, mudando o nome dos tributos, reorganizando, agrupando, mas não é assim, você não paga, vai passar a pagar. Então, eles tentaram, houve uma tentativa, na minha opinião, errada, de tentar mudar a condição de tributação dos fundos imobiliários. Acho que prevaleceu o bom senso e isso foi retirado, né? Então, hoje nós estamos no status anterior. Até porque nós temos quase 300 bilhões de ativo. Em qualquer mudança que você faça, a primeira coisa que você tem que pensar é: eu tenho que preservar o estoque. Então, o estoque é o mais importante. Se depois, por qualquer razão, eu vou carregar as coisas em fundo imobiliário ou não, ou em empresa, ou qual vai ser a nova realidade do mercado, numa situação eventual, não é uma situação real, né? São outros 500, mas pelo menos aqueles 2.750.000 investidores que detêm posição no ativo não vão ter uma mudança de regime nos seus investimentos, no portfólio que eles decidirem investir. Então isso eu acho que é primordial. Como vai ser daqui para frente, eu acho que muitos setores, inclusive nós, vão ter que aprender a conviver com isso. Nós conseguimos que no texto final tivesse justamente a opcionalidade. Então o fundo pode escolher se ele quer ser contribuinte ou não. Vão ter situações em que talvez ele prefira ser contribuinte, principalmente fundos novos, talvez queiram. E vão ter outras situações em que não vão querer seguramente ser contribuintes, vão optar por ser não contribuinte. Então acho que o produto final acabou muito bom. Pode ter impacto, eu acho que o impacto pode ser de acomodação e vai ser mínimo, entendeu? Eu acredito que um impacto, o objetivo era esse, inclusive do governo, e foi conseguido. Eu acho que não vai ter impacto material, entendeu? Então a gente prossegue aí como um veículo de investimento aberto a qualquer tipo de investidor, principalmente o pequeno investidor. Vamos lembrar que, na média, o investidor de fundo imobiliário, ele tem, salvo engano, R$40 mil de investimento em fundo imobiliário, entendeu? Então, ele não pode ser chamado de grande investidor com um investimento de R$40 mil na média, né? Então, eu acho que o produto vai continuar ganhando tração, vai continuar a funcionar e não vou ver impacto em nenhum dos segmentos. Nos fundos de shopping também não. Vamos lembrar também que consórcio e condomínio, né, são não contribuintes, né? Então, o ponto para mim é esse. Eu acho que qual é o problema do Brasil central, vamos dizer assim, que a gente discutiu aqui, que causa esse colapso todo? É o fiscal. Num paciente que sofre da doença do fiscal, do mau resultado fiscal, que está sempre ali na linha da navalha, no edge, entendeu? Como é o Brasil, toda vez que houver qualquer conversa sobre tributação, seja ela de renda, seja ela de tributações estaduais ou de patrimônio, vai haver discussão grande, porque o governo tem a senha de aumentar a arrecadação para satisfazer a sua demanda de receita, porque os gastos, principalmente os obrigatórios, ingessam muito orçamento. Então, essa é uma realidade que o Brasil vive, ou seja, as coisas não estão estabelecidas. Agora, tem que haver atenção do governo, principalmente ao fato que cada vez mais, devido à incapacidade de investimento do governo brasileiro, muitas vezes até pela situação que se chegou, não por uma proposição do próprio governo, não é? Você precisa do mercado de capitais para estar suportando o crescimento e criando emprego. É o que nós vemos hoje quando você vê que os fundos e os títulos ligados ao mercado imobiliário e ao mercado agro, no agro representam quase 40% do custeio da safra já. No mercado imobiliário, imagina se a gente ia conseguir fazer o que estamos fazendo, tanto em termos de
habitação de interesse social, como em termos de habitação, de qualquer outro tipo de moradia, e também de investimentos comerciais, shoppings. Como que você faz hoje um grande shopping sem um fundo imobiliário participando? Veja as transações. Quantas transações a gente vai de prédios inteiros aqui? Meu amigo Abud comprando o São Paulo inteiro já, né? Sem a participação de fundo imobiliário, hoje você não tem transação. As grandes properties hoje são fundos imobiliários. A verdade é essa, tanto em shopping quanto em imóveis. Então, hoje o mercado brasileiro, que não tem, o governo brasileiro, o Tesouro brasileiro não tem capacidade de investimento. E para a economia crescer, precisa de investimento. Quem faz esse investimento são os fundos imobiliários. Então, os fundos imobiliários têm que ser tratados pelo governo brasileiro, pelo Ministério da Fazenda, enfim, pelo Congresso, com a devida atenção, assim como os fiagros, que cumprem o mesmo papel no mercado agrícola, que é o mercado mais bem-sucedido do Brasil. Não, excelente. Inclusive, Freitas, deu uma aula aqui, eu já estava pensando numa pergunta que está totalmente casada com um ponto que você falou aqui no final. Acho que a gente tem visto, ultimamente, principalmente, fundos imobiliários até envolvidos na maior parte das transações. Eu peguei dados históricos referentes às transações de imóveis no nosso mercado, eu utilizei até a Sila como fonte de referência aqui das transações, e fundos imobiliários estavam na parte compradora em 70% dessas transações, ou seja, é algo significativo, né? E até falando um pouquinho sobre um movimento que a gente tem visto, recentemente, os fundos imobiliários também estão ganhando maior protagonismo, até mesmo perante as empresas listadas que estão reciclando seus portfólios. Elas estão em um cenário mais difícil, eu diria, e mais desafiador para captar no mercado, né, de capitais, captar recursos, e com isso, diversas dessas empresas fazendo reciclagem de portfólio através de fundos imobiliários. A gente viu o caso específico da Allos, reciclando parte do seu portfólio com XP-Malls. A gente também viu um movimento até similar, mas não de uma reciclagem, mas de uma mudança até de composição, que foi a BR Properties, que deixou de ser uma empresa e passou a compor um fundo imobiliário, que é o BROF 11, e a gente viu também a própria Iguatemi fazendo um movimento similar com outro fundo da BB Premium Malls. Eu queria entender um pouco a visão de vocês, que eu acho que abre até para todos também falarem um pouco da importância dos fundos imobiliários no funding, né, que a gente tem hoje da indústria como um todo, então do mercado imobiliário, e até mesmo para essas empresas. Qual que é o futuro? Como que vocês enxergam até a relevância da nossa indústria? Qual que é o papel dos fundos imobiliários daqui para frente? Como que vocês enxergam essa indústria no âmbito... Será que nós seremos aqui também responsáveis, manteremos esses 70% ou vamos até aumentar dessas transações? Ou o que a gente espera no futuro? Será que a gente vai ver tantas empresas listadas na Bolsa ainda, ou será que a gente vai ver muito mais esses veículos de fundos imobiliários ganhando relevância? E aí eu também volto ao ponto que você comentou, Freitas, que é extremamente importante, do governo estar alinhado, né, com essas diretrizes. Como que vocês enxergam? Flávio, quer começar? Ou então fiquem à vontade aí para começarem. Vou tentar contribuir, complementando o André, do ponto de vista do crédito. Certo. Né? E a relevância das transações de tijolo, acho que ficaram super claras, mas do ponto de vista de financiadores, os fundos estão funcionando. Eu acho que essa mensagem, ela já é clara, mas ela precisa ser repetida. As operações de crédito, sejam imobiliárias ou do agronegócio, já são uma realidade de extrema importância para as empresas. Então, a gente atua em fundos de recebíveis desde 2012 e tem uma transação de 2014 que a gente financiou aqui o shopping atravessando a rua, o escritório da XP em São Paulo, JK Iguatemi, num CRI de 20 anos. Isso em 2014. Então, vejam, lá atrás a gente já conseguia ver o potencial desse mercado de financiamento de longo prazo. Os bancos privados ou públicos não têm essa capacidade, até por uma questão de regulação basileia, não é uma operação viável do ponto de vista de prazo. E para fundos que são fechados, como os nossos, são operações plenamente plausíveis, porque você tem um ativo de longo prazo com uma dívida de longo prazo correspondente. Então, os empresários, pela nossa experiência, já contam com o mercado de capitais como uma fonte de funding estável, de capital de custo razoável e estável.
E acho que houve uma preocupação importante do CMN, né, mais para o começo do ano, de se coibir operações de CRI e CRA que não fossem legítimas. A gente acha isso super acertado. A gente não acha que o mercado tem que ser incentivado para operações artificiais, mas não é esse o perfil das operações que estão nos fundos, sejam eles de CRI ou de CRA. A gente vê ali financiamentos reais aos setores. Então, financiamentos como esse que eu comentei do shopping, ou financiamentos a projetos de incorporação residencial, poupança, né? Todo dia a gente vê uma notícia sobre a escassez dos recursos de poupança. Os fundos estão cumprindo um papel relevante para o financiamento a incorporadoras, compra de carteiras de recebíveis. E também, agora, mais recentemente, ao agro, né? Existe um mau momento em relação aos fundos os FIAGROS, aos fundos de CRA em geral. A gente acha que é um mau momento, mas que vai passar. E o mercado de capitais agro, para mim, ele é tão óbvio que vai ser a principal fonte de funding para o setor, que às vezes é até um pouco angustiante. O Plano Safra não vai conseguir financiar a expansão de ativo dos pequenos, médios e mega empresários do agro brasileiro. Quem vai financiar o CAPEX desses produtores, desses empresários? Não serão os bancos privados somente, não serão as linhas do governo somente. O mercado de capitais precisa estar nisso porque é o meio mais adequado. Você tem fundos fechados de longo prazo, com capital permanente, que podem ter ativos, que vão gerar caixa e trazer retorno para os investidores. Então a gente não pode perder isso de perspectiva quando a gente discute o fiscal. O fiscal é importante, todo mundo concorda. A gente, de novo, acha que as isenções têm que ser legítimas, mas não podemos esquecer o papel que já é uma realidade, não só do ponto de vista das operações de equity, mas também do financiamento imobiliário ou agro. Excelente. Legal. Eu queria fazer uma pergunta, tenho certeza sempre aparece lá no nosso chat, Mafê, e eu queria repassar aqui para os nossos convidados, até de forma mais rápida, direta, porque geralmente se pergunta muito qual a proporção papel, tijolo num portfólio, né? E dado que a gente já discutiu tudo aqui, questão macro, questão regulamento de legislação, distorções, como o próprio Abud falou, né? Que o mercado hoje já oferece oportunidades aí, dado o barulho que aconteceu e o desconto que alguns fundos oferecem. Na visão de vocês, aproveitando a experiência de vocês no segmento de forma geral, o que é que vocês indicariam ou defenderiam? Qual a melhor proporção, dado todo esse cenário que a gente tem hoje? Papel e tijolo. Vamos começar com a Abud agora. Bom, vamos lá, porque isso é uma resposta muito pessoal, né? Eu acho que, poxa, você tem... Primeiro, a grande beleza do fundo imobiliário é a simplicidade, né? Então por que as empresas, as property companies estão migrando para conversão em fundos imobiliários ou gestoras de fundos imobiliários? Pela simplicidade, né? Acho que se a gente for olhar do surgimento dessas property companies em 2006 para cá, né? E a trajetória dos fundos imobiliários, a legislação dos fundos imobiliários veio se aprimorando ao longo desse período. Em 2006 a 2010, 2011, quando surgiram as principais property companies, ela ainda não estava, né? Ela começou a amadurecer ali a partir de 2009, 2010, que a legislação do fundo imobiliário começou a atingir o que a gente tem mais próximo de hoje, né? E nisso as property companies já estavam criadas. Então, a grande beleza que acaba sendo um fundo imobiliário é a simplicidade. Você sabe o que tem por trás, você sabe que a alavancagem ela é limitada, você sabe que você não pode ter a alavancagem no nível do fundo, então tem que estar muito casada com o nível do ativo. Então essa beleza te gera uma boa leitura, né? E aí você pode olhar e falar, poxa, eu consigo entrar no detalhe de cada um dos fundos que eu pretendo investir e olhar e falar, não gosto desse, eu não gosto daquele, gosto do fundo de papel, não gosto do fundo de papel, gosto do tijolo, não gosto do tijolo. Então, acho que você tem que fazer, os dois cabem num portfólio. Eu acho que se a gente for falar de uma estrutura ideal, você tem que ter os dois. E hoje o IFIX está, né, se a gente for pegar o índice de fundos imobiliários, ele vai estar em torno aí de
60-40, tijolo, papel, né? E papel vem subindo muito, porque os fundos de papel então são mais recentes. Então a gente teria que ter uma proporção próximo disso, né? Entre 50-50, 60-40 para qualquer um dos lados que você se sinta mais confortável, né? Mas, acima de tudo, você tem que estar entendendo o momento e o risco que você está tomando ou o produto que você está tomando em cada um deles. Acho que o papel tem uma função muito mais defensiva, né? Ela vai te gerando aquele yield mês a mês, ela te gera um yield bastante interessante, até porque ele, de uma certa forma, ele está te pagando a inflação no mês a mês. E o fundo de tijolo você tem que olhar mais ali no médio e longo prazo. Quando tem distorções, quando tem oportunidades, você tem que carregar um pouco mais, você tem que tentar capturar um pouco mais, né? Você tem que olhar ali, não dá para comparar, um fundo de tijolo me paga 8% mais a inflação e o outro de papel está me pagando 10 ou 11%, né? Qual que é melhor, né? Você tem que fazer, você tem que equalizar ali, você tem que entender esse assunto inflação que está sendo repassado no mês a mês, vis-à-vis a valorização que essa correção vai te gerar num fundo de tijolo, né? Mas a partir do momento que você entende isso, você entende o que você está comprando, você entende o momento de cada um deles, eu acho que a composição do seu portfólio fica muito pessoal, mas eu não fugiria desses 50-50 com uma variação do 60-40 para qualquer um dos lados, e não à toa que é representado no próprio índice de fundos imobiliários, né, esse percentual. Ô Canho, 60-40 papel? Isso é meio viesado, né? Não, mas de verdade, assim, brincadeiras à parte, eu não sei qual é, mas eu acho que é maior do que zero, assim. Você tem que ter o tijolo ou o recebível. Vai também do apetite ao risco do próprio investidor. E é o propósito, né? O fundo, como o Abud colocou, o fundo de recebível, ele, em tese, ele tem mais renda e menos upside de ganho patrimonial e de valor de cota. E o fundo de tijolo, via de regra, é o oposto, né? Ele tem menos renda gerada e mais potencial de geração de ganho de capital. Então, eu acho que é um mix. E mais do que zero, eu acho que já é um bom começo. Assim, você ter só um ou outro, acho que é uma visão um pouco subótima de portfólio. E você, Freitas? Bom, eu acho o seguinte, eu vou devolver a pergunta para você. Você tem que ter ações ou renda fixa? Porque a questão é essa. Fundo de CRI é fundo de renda fixa, crédito privado. E tem a palavra crédito, no próprio nome. Então, isso é uma coisa totalmente diferente. Qual é o teu apetite a crédito? Você sabe analisar? Então, fundo de tijolo é como ações. Né? Você pode ficar sem locatário, pode cair, né? Pode subir o preço do tijolo. Ele tem uma variação de renda variável. Então você está falando, qual o percentual que eu tenho que ter entre os dois, eu tenho que ter os dois. Se você constrói um portfólio ideal, você vai ver que você sempre tem que ter um pouco de renda fixa, um pouco de renda variável. Depende de uma economia mais estável, tem o famoso 60-40 americano, não é? O americano tem um apetite, no mercado americano, que é o mais desenvolvido do mundo, para renda variável muito grande. E é um mercado focado com centenas de milhões, de quase 200 milhões de investidores, né? Então, na verdade, a pergunta vem daí, renda fixa ou renda variável? Depois eu posso vestir a renda variável de ações ou de fundos de tijolo, eu posso vestir a renda fixa de títulos do governo ou de fundos de CRI. Então, isso quem vai descobrir é o próprio investidor junto com o seu assessor de investimento, porque tem uma complexidade grande nesse sentido. Então, vamos dizer assim, quando você tem um cenário de queda de juros, muito provavelmente vale mais a pena você estar no fundo de tijolo ou nas ações, né? Quando você tem um cenário de alta de juros, muito melhor você estar em títulos pós-fixados. A maioria dos títulos de CRI são pós-fixados com indexação ao CDI ou às taxas de inflação. Então, na verdade, no momento atual em que nós estamos, vamos dizer assim, achando que houve uma interrupção do ciclo de corte de juros e você não está muito claro, vai haver uma mudança na presidência do Banco Central, vai haver a indicação de 2 novos diretores, né? Você não tem uma indicação clara de qual, não tem guidance, tiramos o guidance. Então hoje, você como investidor deveria estar, na minha opinião, 50-50. E aí, para onde esse negócio fosse definir ao longo dos próximos meses, você faz a sua adequação para 60-40. Vamos para o 60 em títulos, em papel, ou vamos para o 60 em tijolo, né?
E aí você vai fazer isso. Mas basicamente nós estamos tratando de... Todos são fundos imobiliários, mas uns expressam renda fixa, outros são expressão de renda variável. Então a composição vai depender de qual a política monetária que o governo vai indicar e de qual é o seu apetite para risco. Ótimo. Temos mais uma pergunta de Thiago Otuki. Sim. Então, a gente entramos agora no segundo semestre, na ideia do programa trazer também essa perspectiva, né? Então, eu queria saber a opinião de vocês em relação a... A gente teve uma melhora agora, né, no mês de julho, né, em relação ao que ocorreu aí nesses últimos 2, 3 meses, mas de qualquer forma, então, qual que seria, na visão de vocês, o principal fator de risco aí até o final do ano, né? Enfim, e se essa taxa ainda Selic de 10,5, que até então a gente achava que poderia ser mais baixa, na faixa de 9 e tal, de certa forma ali é um patamar psicológico, acho que importante, né, para o investidor, né, que tem esse conforto aí desse carrego aí do CDI, né? Se vocês acham que isso também pode travar um pouco o crescimento da indústria, novas ofertas, novos fundos, o próprio rendimento da cota. Então, qual é a visão de vocês nesse ponto? Quem começa? Bom, como a gente falou até agora, acho que o segundo semestre tende a ser bastante promissor de uma maneira geral. Tá? Acho que assim, todo esse barulho também da reforma fiscal, tá? E equacionado isso, ou com toda a movimentação que André e a indústria fizeram, né, para que a gente tivesse preservado ali, né, o regime de contribuição e os fundos imobiliários ainda conseguissem manter a sua isenção, acho que isso tudo, no final de tudo, ajuda bastante a nossa indústria também. Né? Se a gente for pensar que várias outras mudanças houveram de uma maneira geral na reforma fiscal, né, e os fundos imobiliários preservam a sua isenção, eu acho que gera uma atratividade para a classe como um todo, né, bastante importante, não desprezível. Então, assim, há um apetite de uma maneira geral para o produto fundo imobiliário? Sim. Né? Para qual setor? Eu acho que, dado essa volatilidade de taxa, ou esse barulho que a gente ouve em função do fiscal, como será o fiscal, como que vai se comportar daqui para frente, né? Qual que vai ser a taxa de juros terminal, eu acho que está bastante claro que para o papel, né, haverá uma boa oportunidade, tá? Então haverá demanda, deveriam haver novas emissões, né? E para os fundos de tijolo, eu acho que as distorções que estão sendo criadas geram oportunidades, né? Vai depender muito, então, ainda da política fiscal e da política de juros que será adotada daqui para o final do ano, né? Então, tem algumas movimentações importantes, como o André falou, da mudança do Banco Central, tem o comportamento ali, né, das novas reuniões, o que vai se dar, tem a componente única e exclusivamente barulho, né, porque, como foi dito no começo também, fala-se muito mais quando a gente vai olhar como que o time está se portando dentro das 4 linhas, continua sendo um bom trabalho, né, continua sendo ok, continua gerando um momento positivo. Então eu continuo bastante otimista, né, eu acho que para a indústria como um todo a gente terá um segundo semestre bastante positivo, seja nas oportunidades que gerarão, seja nas emissões e no apetite dos investidores, né? Legal, a gente está chegando aqui ao fim do Liga de FIIs, essa volta aqui do nosso programa, né, com nossa agenda de entrevistas, mas eu queria deixar um minutinho para cada um dos nossos gestores, dos nossos convidados, fazer suas considerações finais, mandar uma mensagem aí para o cotista, né, para os investidores, principalmente os investidores de cada gestora. Acho que fica aberto aqui o espaço para vocês. Bom, começando por você. Vamos lá. Acho que é um bom ambiente para se fazer alocação de recursos. Então, como gestores alocadores de capital, falando de fundos de CRI, a gente tem uma janela de oportunidade muito rara. O difícil é achar dinheiro nesse momento. Então, obviamente, uma coisa está ligada à outra. Mas não fiquem com medo dos negócios feitos no bear market, porque eles são os melhores, né? A gente tem que ter medo dos negócios feitos
durante a euforia. Então, as gestoras que conseguirem captar recurso nesse mau momento vão conseguir fazer boas alocações e, nesse meio tempo, acho que dá para aproveitar bastante coisa que já existe em bolsa com um risco e retorno bem atrativos. Freitas? Bom, eu acho que um ponto que nós não pusemos na discussão aqui, mas que é bom a gente pôr, é o seguinte, quando no começo do ano houve alteração na regulamentação das letrinhas, CRI, CRA, LIG, LCI, LCA, a gente criou uma expectativa de migração de recursos devido às restrições novas impostas à emissão desses títulos, a migração desses recursos para outros setores de investimento também incentivados, não é? E o que a gente assistiu, para surpresa nossa, para minha surpresa pelo menos, é que esse dinheiro não veio para fundo imobiliário, né? Ou veio muito pouco, né? Esse dinheiro veio principalmente para as debêntures incentivadas de infraestrutura, para os fundos de infraestrutura, né? Porque tem aquela característica de não haver marcação a mercado. Então, vamos lembrar, debênture é um título de crédito, né? Também, né? Então, hoje, você teve uma explosão nesse segmento, né? Então, alguns anos atrás, a gente, como incentivado, concorria praticamente sozinho, né? Hoje você tem diversas opções, né? Fiagro, debêntures de infraestrutura, fundos de infraestrutura, enfim. Então eu acho que o investidor ele tem que olhar um pouco para o que ele está investindo e perceber que, em comparação, por exemplo, com a maioria dos ativos de infraestrutura, você tem desconto no fundo de tijolo em relação ao patrimonial, você não tem um problema de crédito, não é? E você, na minha opinião, tem uma oportunidade mais interessante. Então eu acho que essa reflexão vai vir e que realmente nós vamos ampliar a base de investidor e vai finalmente chegar uma migração desse segmento. Tanto é que você vê que no segmento de infraestrutura houve compressão. Chegou a sair debêntures com 0,5% ou de prêmio em cima do título da NTNB do período equivalente. Então, quando você olha, você tem fundos de CRI, como os que o Flávio administra, por exemplo, faz a gestão, que entregam prêmios muito superiores a esse. Quer dizer, quando você olha ativo de risco, pós-fixado, o que é melhor? O fundo de CRI que está te entregando ali na carteira do portfólio, pois essas mudanças de mercado que houve nos últimos meses, IPCA mais 9, IPCA mais 8,5, IPCA mais 9,5 às vezes, ou uma debênture que sai a 50 pontos acima da B30, sei lá, que vai ser um negócio a 6,30, 6,50, então você está ganhando 7%, vamos dizer assim, quando você fala. Então, sem diversificação, né? E sem diversificação. E principalmente sendo crédito. E você está dando crédito muitas vezes, não estou falando mal do produto, pelo amor de Deus, mas é uma comparação. Estou fazendo uma comparação. Vale ao investidor olhar. Talvez seja hora de você migrar, vender um, comprar o outro, porque a diferença de prêmio é muito grande. Aí o tijolo, para o tijolo você está saindo do crédito, porque o tijolo não tem. Tudo tem crédito, né? Mas o tijolo tem menos, você sabe o que você está comprando. É um prédio de alto padrão na Faria Lima, é um grande shopping, numa grande cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, como Curitiba, não é? Então você tem a opção de estar entrando em produtos com desconto, que numa normalização de mercado, aquilo vai te dar um carrego extremamente positivo, porque os grandes fundos de tijolo estão dando aí 8,5, 9, 9,5, alguns até 10%. Né? Então você consegue carregar nesse dividend yield e uma hora você vai dar um salto, porque ele não anda assim, ele dá passos largos. Então o teu ativo, de repente, que está com 10% de desconto em relação ao patrimonial, zera, aí você tem 10% adicional, ou cai para 5% de desconto só. Então você ganhou os 10% mais 5%, então você bateu a renda fixa. Então tem que ter essa atenção e acho que principalmente aquelas pessoas mais atentas que assistem um programa como o Liga de FIIs, por exemplo, ou que veem os researches bem estruturados como a que a Maria Fernanda faz, não é? Eles vão se atentar que tem oportunidade para ele alocar melhor o seu investimento em renda fixa, às vezes num fundo imobiliário do que em outros ativos de renda fixa, mesmo que incentivados, e também o de renda variável, também daquela mesma forma, em comprar bons ativos imobiliários, com um bom desconto. Então eu estou bastante otimista e acho que a gente deveria ter essa migração finalmente acontecendo.
Legal, 2 cortes nessa fala aqui, você viu? A questão da migração e o elogio para o Liga, né? Os Com 2 certeza. cortes. Produção, prepara aí. Eu queria conversar com a Bud sobre a Olimpíada, né? Que começa aí nos próximos dias. O cara, porque a gente vai ver ele lá, né? ele é um esportista, né? Mas infelizmente vai ficar para o próximo programa. Considerações finais, Abud. Bom, acho que a vida de gestor não vai me permitir ir para as Olimpíadas dessa vez, né? Acho que o semestre tende a ser bastante agitado pela frente. Então vamos concentrar aqui, né? Boa. Mas agradecer aí a oportunidade e acho que, sem dúvida, todo momento que a gente vê essa volatilidade gera oportunidade. Então a gente tem um segundo semestre ali com muita oportunidade. São nesses momentos, né, que riquezas são geradas, né? Então acho que a gente está num momento de agir muito com racionalidade, né? Sem excessos de emocional ou com reações excessivas. Quem não vai se lembrar ali de 2020, daquele 20 de março, quando teve 2 circuit breakers no pregão, tudo mais, você não fala, poxa, se eu tivesse de novo, né, eu ia fazer, eu aproveitaria. Quem sabe a gente não está diante de um cenário desses, então vamos agir com bastante racionalidade, porque nesse momento que as oportunidades são geradas. Acho que a gente tem oportunidade no setor, no produto como um todo, né, nas 2 classes, dentro das classes há subclasses, então é muito uma questão de olhar, né, analisar, estudar, acompanhar mesmo e tomar a decisão correta baseada aí nas informações disponíveis que hoje são muito grandes. Muito bom. Thiago Otucci, redes sociais? Bom, então primeiro eu queria agradecer aqui também a participação, né, a aula que a gente teve aqui com Flávio Canho, André Freitas e Rodrigo Abud. Né, começamos muito bem esse novo ciclo do Liga. Então quem quiser me acompanhar aí nas redes sociais, né, o @Thiago Otucci no Instagram e também, como eu sempre comento aqui, as mídias sociais aí do Clube FI, né, o @Clube FI no Instagram, nosso canal do YouTube também com muito conteúdo sobre fundos imobiliários e, claro, também o nosso site, que é o clubefi.com.br, que é a maior comunidade aí de investidores de fundos imobiliários aí do Brasil. Obrigado. Thiago, tu que ficou mais pertinho aqui, né, dos convidados, da bancada aqui do Liga, né, ficou bem legal aqui. E Mafê Violati que participou a semana passada de um evento da XP, falando exatamente sobre fundos imobiliários, fundos listados, né? Sim. Muita discussão lá, né, Mafê? O papo foi muito rico e, inclusive, né, Flávio e Abud estavam lá, uma pena que o André não estava com a gente, mas foi muito importante, bastante do que foi comentado no Liga aqui hoje também foi comentado lá, então, assim, o programa de hoje foi incrível e, mais uma vez, agradecer a presença aqui dos 3 gestores super renomados. A gente começou essa nova temporada do Liga de FIIs, assim, com o pé direito total, não tinha melhor maneira de começarmos aqui com esses gestores incríveis. Também agradecer a todos que nos assistiram até aqui, né, que eu acho que a gente estava aguardando essa retomada, né, Wellington? Ansiosos, né? Pois é, e convidar a todos também a me seguirem no Instagram, @mafeviolati, e acompanharem os nossos relatórios e os nossos conteúdos no site de conteúdos.xpi.com.br. Lá você consegue ler os relatórios que o André mencionou aqui. Legal, legal. Também agradecer aqui a participação da nossa seleção de gestores hoje, agradecer a nossa audiência, tenho certeza, participando muito aí no nosso chat, nas nossas discussões. Fique à vontade novamente, compartilhe este vídeo, inscreva-se no nosso canal, não deixe de dar seu like, ajuda muito, né, o nosso canal, o canal do InfoMoney, e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo para a sua tomada de decisão. Não esqueça também de acionar as notificações para que você seja avisado sempre que uma nova transmissão tiver início. E o Liga de FIIs continua, né? Toda terça-feira, às 7 da noite, tem um vídeo aí interessante sobre fundos imobiliários para você, investidor. Muito obrigado, até a próxima!